cara, você não tá aqui só pra fazer um tiquinho, largar e na primeira oportunidade virar as costas e sair fora. Você tá aqui pra dar o teu melhor. Obviamente que a gente aprende ao longo do caminho a não passar por cima da gente, mas a gente aprende a dar o nosso melhor também pra contribuir com os outros. Gente, hoje esse Café com Jó, ele tá muito chique, muito chique. Mas antes de eu te contar o porquê que ele tá tão chiquetoso assim, eu quero te lembrar que estamos nos aproximando do penúltimo encontro presencial do Café com Joia, que é dia 13 de setembro. Caso você clique no link e não tenha mais a vaga pro dia 13 de setembro, você pode pedir pro nosso atendimento já a vaga de novembro, já tô dando spoiler, pra você talvez conseguir garantir sua vaga em novembro. Então, clica aqui no link, garante sua vaga no presencial, pra gente vir ficar aqui pertinho, passar 3 horas juntos, que vai ser muito legal. E pra gente começar eu contando por que esse podcast está chique, meu Brasil. Está chique, porque hoje esse podcast, ele é patrocinado especialmente pela Hope, Vila Nova Conceição. Eu sou muito fã da marca, inclusive, vou contar uma coisa pra vocês. Eu só uso isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui de todas as cores, são 3 cores. Ele tem preto, ele tem bege, ele tem branco. Isso aqui é a coisa mais confortável da vida. Eu não sei se vocês sabem, eu tenho agonia de coisas que vem tipo um nadador, que pega no meu trapézio aqui assim, não consigo usar nada. Então isso aqui é a coisa mais confortável que existe. Eu só uso isto daqui, eu amo. E aí, inclusive, me mandaram pijamas, né? Falou, Fabi, compartilha dos pijamas, que os pijamas são maravilhosos. Aquele tecido bom de dormir, sabe? Que tem a cara da riqueza. E aí, não vai voltar, vai ficar aqui. Maravilhoso. E eu pedi, obviamente, cupom especial Café com Joia, porque de nada adianta eu mandar vocês lá. E aí, estou fazendo aqui e vocês não ganham nada. Então, vocês têm 10% de desconto. E acabou de apitar no meu celular que compras acima de R$600 também ganha frete grátis e eles enviam para todo o Brasil. Então, é só clicar no link do WhatsApp aqui embaixo. Hope, Vila Nova Conceição, fala, gente, vim aqui do Café com Joia, eu quero meu desconto, quero meu frete grátis, quero tudo. Inclusive, em off, né, gente, homens... Tem homens aqui me gravando. As minhas calcinhas de treino, que vocês perguntam, Fabi, que calcinha que você usa aqui no Marca? É de lá, porque é sem costura. Então, vocês pedem também a calcinha sem costura. Vocês vão ver que ela é vida. Agora a gente pode... Não preciso mais contar pra vocês da minha calcinha. A gente pode voltar ao assunto do nosso Café com Joia do dia. Depois vocês me contam se vocês gostaram do atendimento. Me dá feedback, que eu também passo feedback direto lá pra elas, tá? Falando nisso... Eu tava pensando aqui hoje, cara, o que eu posso falar pra esse povo do Café com Joia, né? E é muito legal que vem gente nova, que entra gente nova o tempo inteiro. Então sejam, pelo menos, né, todos muito bem-vindos, enquanto eu não te dei as boas-vindas. Talvez você chegou aqui de gaiato, passou num vídeo aleatório e ficou por aqui, ou você viu nos stories de alguém te indicando. E aí a real é que pouquíssimas pessoas vão ter saco de olhar lá nos destaques e olhar lá, meu Deus, quem é essa doida que vem aqui toda terça e quinta e ela fala rapidinho, 15 minutinhos, coisas que, a gente ama, né? E eu falei, cara, por que não poder contar um pouquinho da minha história? Só que não só contar a história por contar, mas trazer alguns insights de coisas que foram um ponto de inflexão na minha vida, que fizeram eu mudar a minha vida, né? Então, para vocês entenderem, minha mãe, vou começar desde aí. Minha mãe me teve muito cedo. Minha mãe me teve aos 21 anos de idade. No momento, eu fui no casamento, né? Minha mãe estava barriguda de mim, foi aquele sustinho, né? A pessoa intrusa, né? Já chegou chegando, já chegou causando, né? E então era uma fase, minha mãe era estagiária, trabalhava em banco e tal, não tinha vida estável. Então foi bastante perrengue, meus pais não tinham onde morar. Minha mãe fala assim que naquela época eu usava fralda de pano, porque não tinha dinheiro para fralda descartável, então tinha que lavar toda a fralda na mão, enfim. Era uma fase bem desafiadora, bem complexa. Meus pais passaram bastante dificuldade financeira por bastante tempo. A gente já chegou até a perder apartamento. Eu lembro de... Minha mãe fica um pouco, às vezes, chateada de eu contar essas coisas, porque não é só a minha história, envolve a história deles, né? Mas o mais legal de tudo isso é, eu quero deixar pra vocês a forma como eles lidaram com tudo isso. Então, eu já falei assim pra ela, mãe, não fica chateada, porque os perrengues que a gente passa, isso também ajuda pessoas a entenderem que todo mundo passa perrengue e que existe uma luz no fim do túnel e que pode dar certo se a gente conseguir perseverar da forma certa. Falei certo? Falei certo, né? E aí acho que ela começou a encarar melhor eu poder abrir um pouco mais esses perrengues que a gente passou, assim. Até pra ela não entender que foi um momento de fracasso? Foi, mas isso não define você. O que define você é você permanecer nesse fracasso. Então hoje eles vivem muito bem, meus pais estão aposentados, eles vivem na praia, têm uma casa confortável. Mas a gente já passou por muito perrengue, de morar na zona periférica por muito tempo. Nunca foi a nossa casa. Foi uma casa emprestada que meu avô emprestou porque a gente não tinha onde morar. Então até na zona periférica a gente não comprou a
casa. Foi uma casa que a gente morou de favor do meu avô por muitos anos. Eu já vi meus pais tendo que esconder o carro para não perder o carro para financiamento. Foram coisas muito desafiadoras, mas nunca. Estudei em escola pública, mas nunca, em nenhum momento, eles colocavam esse peso na minha vida ou na vida do meu irmão. Era uma coisa que a gente nunca sentia. Então, por exemplo, assim, coisas como... Fico até emocionada, assim, porque eles podem ter errado em muitas coisas nessa parte do dinheiro, da parte financeira, da estrutura, das ações que eles deram, mas na minha educação e do meu irmão, eles não erraram nunca. É óbvio que a gente tem aqueles erros de pai e mãe, mas é sempre porque tentam dar o melhor. Então, eles fizeram... Fico até emocionada de falar. Eles fizeram... com que eu e meu irmão, a gente tivesse uma vida maravilhosa, maravilhosa. Em nenhum momento a gente sentiu o peso daquilo que a gente vivia. Eu nunca senti o peso de, sabe, andar de ônibus desde a da quarta série sozinha, porque minha mãe precisava trabalhar, ela não conseguia me buscar, ela não conseguia me levar. Você imagina hoje a Bela, a idade da Bela hoje, pegar ônibus sozinha em São Paulo, isso fui eu. Eu não tinha como ir e voltar da escola. Era eu, sozinha. Eu fui criada com a minha avó, porque minha mãe tinha que trabalhar, minha mãe tinha que dar um jeito, então eu fiquei muito tempo com a minha avó. E minha avó ela era aquela mulher que ela era a dona da casa. Então ela limpava a casa inteira, ela cozinhava pra casa inteira. Eu não tinha alguém que ficava ali cuidando, me paparicando. Eu ficava na rua o dia inteiro. Eu até falo, tava falando com o Thiago esses dias, meu professor, fala, cara, eu dei muita sorte, sabe? Que eu dei certo na vida, porque pra eu ter dado errado foi muito fácil, porque eu fiquei muito solta. Eu penso assim, eu andava, a minha avó morava na Vila Cruzeiro, ali em Santo Amaro, né? O bairro periférico que a gente morava era o Jardim Santo Eduardo. Lá eu não ficava muito na rua, porque eu vivia muito pra cá, eu sempre estudei em Santo Amaro. Mas eu andava aquele Santo Amaro, gente, inteira, sozinha, aquele Largo 3 de Maio, sabe? Eu andava pra ir na casa dos amigos o tempo inteiro. Não tinha celular naquela época. Se alguém me sequestrasse, Deus me livre. Minha mãe nunca nem descobriu onde eu tava, onde eu fui, porque minha avó não sabia. Eu o tempo inteiro, moleca, correndo pra cima e pra baixo, fazendo peripécias, andava... tem limites? Tem. Eu não tava nem aí pros limites, eu não tinha noção da consequência. Eu era uma pessoa completamente inconsequente. Eu nunca me dei muito bem com meninas, porque as meninas eram... não mais mimadinhas, assim, mas elas gostavam de coisas mais delicadas. Elas gostavam de brincar de boneca, gostavam de brincar de Barbie, e obviamente vocês sabem que eu não sou muito essa pessoa, né? Eu sempre fui a que jogava bola na rua, eu jogava taco, eu jogava aquelas arminhas de pressão, eu pulava o muro da prefeitura pra jogar bola, eu sou essa pessoa, né? A do tênis, né? Então eu gostava de ficar na rua, causando, sabe? Subir em árvore o tempo inteiro. Eu tava sempre metida com um monte de menino, sabe? Jogando bola no meio dos moleques e tudo mais. E por mais que a gente passou por toda essa dificuldade, graças a Deus, meus pais sempre foram muito do esporte, muito. E meus pais nunca colocaram uma gota de álcool na boca, nem cigarro. Então, isso foi uma conduta muito firme, muito rígida do meu pai. Eu morria de medo por conta disso. O meu tio foi usuário de drogas desde os 15 anos de idade, o irmão dele, ele faleceu com 50 e poucos anos. Era o cara mais coração, gente, mais gente boa, assim, da face da terra. Mas errou, entendeu? Então, meu pai olhava tudo aquilo, é um cara que destruiu a família várias vezes por roubar dentro da família, pra poder comprar droga, de ver meu avô e minha avó se separando, minha avó foi embora, foi pra outro país, foi pra Portugal, né? Meus avós são portugueses, minha avó voltou pra Portugal, depois ela voltou pro Brasil de novo, porque eu não aguentava mais viver nesse caos, né? Eu nunca julgo uma mãe, é muito fácil eu poder jogar minha avó olhando de fora, pô, como é que o teu filho pinta e borda, usuário de droga, rouba a família, causa com a família, e toda vez que ele não tem pra onde ir, se acolhe dentro de casa. Mas quando você é mãe, você sabe que você faria de tudo pelo teu filho, né? Então minha avó foi muito sempre essa pessoa, de sempre acolher ele de volta. E aí, gente, era caos, confusão, assim. Só que por um outro lado, a minha família sempre foi muito envolvida em esporte. Todos os outros irmãos do meu pai também. Então a gente sempre teve uma cultura muito legal de, sabe, a gente não tinha dinheiro pra fazer as coisas, mas a gente ia nos parques. Então a gente ia muito na Granja Julieta ali, que nem era pro nosso bico, mas a gente ia, porque era um parque ali que meu pai cresceu quando era criança. Então era um parque chique, eu me sentia uma impostora naquele parque, brincando, porque eu não era moradora daquele bairro super chique, glamuroso. Mas, cara, era muito legal, porque a gente jogava bola, corria, fazia trilha, fazia uma cacetada de coisa. Então, meu pai sempre foi muito incentivador da disciplina do esporte. Eu sempre joguei nos times da escola, então comecei no futebol. Depois eu joguei até a Copa... Ai, me fugiu o nome, a ESEC.
Meu Deus, a do Sesc, que jogava lá no Sesc Santo Amaro, lá na PQP, que a gente jogava futsal, então eu já participei de Copa lá. Aí meu pai sempre jogou vôlei, aí ele quis me colocar no vôlei de qualquer jeito, mas eu nunca gostei muito do vôlei. Jogo, mas não gosto muito, não. Me chama pra jogar, eu jogo, mas não gosto muito, não. E aí eu me achei no handball, então eu joguei muito tempo handball. Adorava jogar com os meninos, porque eu nunca fui a pessoa do drible, da finta e tudo mais. Mas eu adorava a troca do contato, da porrada. Tanto é que fui fazer luta depois de velha, né? Mas isso do esporte fez com que eu fosse a pessoa que eu sou hoje. E por isso que eu sou muito grata aos meus pais. Primeiro, eu sinto que por mais que eu cresça, por mais que eu ganhe dinheiro, por mais que, cara, eu prospere, que eu veja coisas que eu jamais imaginei poder viver, eu moro num apartamento que eu jamais imaginei que eu poderia morar, pensando de onde eu vim, que eu dirijo o carro dos meus sonhos, que eu tenho a família dos meus sonhos, que eu tenho tudo muito mais do que eu imaginava. Gente, nem era pra estar chorando desse jeito. Nem era esse o plano, mas tô emocionada. Eu nunca imaginei poder viver tudo isso. Mas o fato de saber de onde eu vim e de tudo que eu passei, isso faz com que eu tenha muito... Eu não vou falar nem a questão do pé no chão, porque eu vou falar pra vocês que eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu sonho muito. Eu acredito muito no grande, na abundância, na prosperidade. Vocês sabem que vocês estão aqui comigo o tempo inteiro. Eu brigo com vocês, pra vocês acreditarem nisso também. Mas me faz dar valor ao simples, porque mesmo quando a gente passava os maiores perrengues, que a gente não tinha dinheiro, meu pai deixava de comer pra dar comida pra gente, entendeu? E a gente era feliz. Feliz da forma como eles tratavam a gente, de não trazer esse problema pra gente, de não colocar esse peso nas crianças, né? Em mim e no meu irmão, que a gente não conseguiria... O que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Não tem nada que eu possa fazer. De que adianta você me passar esse peso? E sempre na medida possível, tentando dar qualidade de vida pra gente em coisas que não custavam dinheiro, só custava tempo. Então eu cresci, minha mãe trabalhava na Bayer, minha mãe trabalhou na Bayer a vida inteira, a Bayer tinha um clube que podia ir. Então eu cresci indo nesse clube, passava a tarde inteira na piscina, jogando bola. E aí ali isso era muito legal, porque eu tinha contato com outras pessoas que não eram parte da minha realidade, então aquilo gerava uma parte de inspiração. E o esporte me deu muita disciplina. De buscar sempre fazer o meu melhor, de dar o meu melhor e de entender que existe caminho para eu melhorar. Me ensinou a jogar em equipe, me ensinou a ser líder, me ensinou a ter responsabilidade, a honrar meus compromissos, a honrar o meu time, a ser leal ao meu time, a me dedicar na mesma medida que o meu time se dedica para eu não deixar na mão. Então isso moldou muito meu comportamento, isso me fez ter sucesso como pessoa, sabe? Como ser humano, isso moldou meu caráter, mudou meu comportamento. Então, tudo que eu podia dar de errado dessas pessoas que ficavam soltas na vida comigo, porque eu era uma pessoa solta, ficava solta, essa linha que meus pais colocaram na minha vida e na vida do meu irmão fez com que eu sempre voltasse ao prumo, sabe? Sempre. Por mais que eu convivia com gente que também usava droga, que fumava, que bebia, que só pensava em coisa errada, que não pensava em trabalhar, eu sempre tinha um norte pra voltar. Então, uma das coisas que eu deixo pra vocês é saber ser feliz no simples. É óbvio que quando a gente vai enriquecendo, a gente vai tendo prosperidade, a gente vai ficando mais requintado, a gente vai ficando refinado. Mas não deixar de se divertir, de ser uma pessoa leve, sabe? De você permitir que aquela sua criança interior, ela também seja feliz, ela também seja uma pessoa satisfeita. E não só aquela pessoa pomposa, toda cheia de frescura, ficou velho, ganha dinheiro, fica chato, sabe? Então eu nunca, se um dia eu começar a ficar assim, vocês me puxem a orelha e falar, volta que não tá ficando bom, entendeu? Então eu vou lá, dou minhas estrelinhas, faço minhas peripécias. Agora eu vou fazer aula de esgrima, vocês vão me aguentar fazendo aula de esgrima. Porque eu já falei que eu não me levo muito a sério. Eu me levo muito a sério, mas eu também sei não me levar muito a sério. Então isso foi uma das coisas. A outra coisa, o esporte que eu falei pra vocês, isso foi moldado, mudou meu caráter, mudou meu comportamento, eu posso falar assim, tranquilamente que 90% de tudo que eu sou hoje é por conta do esporte. Eu posso falar até mais, porque eu continuo praticando, eu continuo sendo filha do que o esporte representa. E a terceira coisa que eu deixo pra vocês é o valor à família. Meus pais sempre valorizaram muito a família. Por mais que a família perfeita. Não é, gente. Tem treta, tem pau lá. Tem sempre as confusão de família. Caso de família, gente, tem
caso de família em todos os lados. Eu já vi muito casos de família na minha família. Mas sempre houve respeito à ordem hierárquica. Sabe assim? Sempre honrar a família. Então, por mais que a minha família, pensa assim, um monte de português junto, gente. Se mata, mas tá junto. Briga, mas tá junto no domingo de churrasco. Fala as verdades. Limpa a alma, mas tá junto aos domingos. Eu já vi um monte de família que é aquela coisa, né? Toda pimposa. Todo mundo é lindo na câmera, maravilhoso, super educado. Ninguém fala alto, ninguém fala um palavrão. Mas no fundo, a família tá destruída. Ninguém se atura, ninguém se respeita, ninguém convive. Ninguém admira um outro. Então, minha família é mais ou menos assim. Aquela família que fala alto, que grita, que fala o que tem que falar, quebra o pau que tem que quebrar, né? Vivi muitos anos até poder construir a minha própria família vivendo nesse ambiente. Mas é aquela coisa, se mata, depois estava todo mundo junto. E Natal reunido, sabe? Festa de aniversário reunido. Eu confesso que eu tô até um pouco em falta em relação a isso, que meus pais mudaram pra praia. E aí eles, vem aqui, hoje a gente vai fazer coisa. Eu falei, poxa, pai, hoje tem evento de não sei o quê. E até um pouco, eu falo assim, é um pouco complicado pra eles entenderem que, cara, agora a gente tá na fase de acelerar, que eles já passaram por essa fase. Agora eles estão na fase de desacelerar. Que em breve, daqui 15 anos, eu estarei na mesma. E hoje meus pais estão juntos, até hoje. E minha mãe hoje toma conta de um projeto social em Itanhaém, que inclusive recomendo que vocês conheçam, que é a Socibra, que ela faz um trabalho lindo. Acho que meu pai já dá aula para mais de 150 pessoas de taekwondo. Eu acho que isso é muito legal, porque meu pai tava lá super perdido, assim, de o que eu vou fazer? Né? Eu aposentei, vou fazer o quê? E ele tá lá levando disciplina pra esse monte de molecada. Então, doutrinando eles igual ele doutrinou eu e meu irmão, sabe? E minha mãe com aquele jeito dela, que ela quer sempre fazer tudo pelos outros. Às vezes ela até esquece de fazer um pouquinho por ela. E nisso tudo, minha mãe também me ensinou a ser uma pessoa profissional. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar como menor aprendiz, com 16 anos de idade. Eu ganhava R$ 450 por mês. E eu guardava todo esse dinheirinho, né? Desde o terceiro colegial eu comecei a estudar de noite, porque eu já trabalhava o dia inteiro. E eu comecei a juntar esse dinheiro para poder fazer minha faculdade, pagar minha faculdade, porque meus pais não tinham dinheiro para poder pagar minha faculdade. E eu lembro que eu comecei sendo menor aprendiz da diretora de recursos humanos. A bicha era brava. Eu só tive chefe carrasco, gente, vocês não têm noção. Depois eu passo um dia para contar disso para vocês, dessa parte mais profissional minha quando eu era no mundo corporativo. Eu só tive chefe carrasco. Acho que isso até moldou um pouco também no meu comportamento, nas minhas exigências, sabe? Porque isso me fez ser uma pessoa muito melhor. A pessoa que... Eu até falei isso no grupo das meninas da mentoria hoje, que quando a gente puxa o outro pra ser melhor é porque existe amor. Quando a gente é indiferente é porque não existe mais sentimento envolvido. Então, toda vez que alguém puxa a tua orelha, quando eu puxo a tua orelha, a minha chinelada é com amor, porque eu me importo com você. O dia que eu parar de me importar, eu vou parar de dar chinelada, entendeu? E eu lembro que minha mãe foi me pegar pra dar carona, pra gente ir embora pra casa, 5 horas da tarde. E ela saiu da Bayer, onde ela trabalhava, que é lá no Socorro, pra quem em São Paulo sabe. E ela parou, eu trabalhava na Reuters, né? Que depois foi comprada pela Thomson Reuters e tal. Era na esquina da Ponte João Dias, um prédio espelhado. Eu trabalhava lá, era caminho dela. E ela, vem aqui que eu te pego pra ir embora. E eu tava desesperada pra ir embora, porque se ela não me desse carona, eu ia ter que pegar trem, ou eu ia ter que descer no terminal Capelinha, fazer baldeação, pegar Jardim Santo Eduardo. Enfim, quem vive essa vida diária de ônibus, de trem, metrô, eu te entendo porque eu vivi muito isso. Eu pegava a estação Largo 3 todo dia, era guerra, né? Eu brinco, mas é real, que eu nem precisava levantar o braço, porque tem tanta gente, filho, que não tem nem por que segurar, porque a própria população já se segura dentro do metrô. Que eu já cansei de ver mulher desmaiando, passando mal da quantidade de gente, era todo dia uma, né? Graças a Deus eu nunca fui uma delas, mas eu tava sempre preocupada, assim, de respirar um pouquinho mais pra cima pra não ser uma delas. E aí, nesse dia, a minha mãe me passou pra me pegar e eu falei, mãe, eu não consigo... Eu fui embora, arrumei minhas coisas, eu fui embora rápido, eu entrei no carro e ela viu que eu tava agoniada. Ela falou assim, Fabi, por que você tá agoniada? Aquele dia foi uma das maiores transformações na minha vida. E eu falei, mãe, porque eu tinha que imprimir umas coisas que minha chefe pediu, mas você chegou, aí eu vim embora. Minha mãe falou assim, você desce desse carro agora. Você volta lá. E você não vai embora enquanto você não terminar o que você prometeu que você ia cumprir. Ela depende de você. Gente, eu tinha 16 anos de idade. Eu ganhava 450 pila. Eu levava 2 horas de transporte público pra chegar na minha casa. A minha chefe sentava no carro dela gostoso, chegava em 15 minutos no carro dela, maravilhosa. O que eu queria ir embora, entendeu? Eu queria pegar aquela carona maravilhosa. Minha mãe falou assim, vai, eu te espero. E eu fui imprimir.
Até na hora que eu voltei, outras pessoas, por que você voltou? Eu falei, não, porque eu preciso terminar esse trabalho. E aquele dia moldou completamente meu caráter. Eu nunca mais deixei ninguém na mão. Nem que eu tinha que vir à noite, nem que eu tinha que fazer tudo o que fosse necessário, porque aquela pessoa dependia de mim. E naquele dia eu aprendi a não ser braço curto. Naquele dia eu aprendi a não ser mimizenta. Já não era, mas aquilo foi cortado. Se pudesse existir uma possibilidade de ser, aquilo foi cortado. Porque a minha mãe, que era a minha maior autoridade na vida, cara, esse comportamento não é tolerável. Então, ela me ensinou muito com um ensinamento a ser a melhor profissional que eu poderia ser. Se tem isso que vocês admiram em mim, da minha entrega. Foi muito engraçado que eu fiz aniversário recentemente, vocês nem me deram parabéns, hein? É porque eu também nem falei no podcast. A carente, né, Leonina? Carente. Mas tudo bem. Uma das palavras que eu mais recebi de mensagem foi generosidade. E eu acho isso muito legal, né? Foi muito legal esse tipo de reconhecimento com essa palavra. E essa generosidade vem exatamente desse dia. Que foi esse dia que eu não fiz só o mínimo. Eu não fazia mais só o que me era pedido. Eu sempre entreguei mais. Eu sempre dei o meu melhor. Eu sempre pensei no outro, eu sempre vou até a última gota. Obviamente que a gente aprende ao longo do caminho a não passar por cima da gente, mas a gente aprende a dar o nosso melhor também para contribuir com os outros. E com certeza essa palavra generosidade veio disso, de eu entender que, cara, você não tá aqui só para fazer um tiquinho, largar e na primeira oportunidade virar as costas e sair fora, você tá aqui para dar o teu melhor. E foi por conta daquele dia que hoje eu dou o meu melhor todos os dias. Então, esse é um pouquinho da minha história, na verdade é bem a raspa de tudo, porque depois disso tiveram muitas coisas. Se vocês quiserem ouvir um pouco mais, os vídeos que tem aqui são mais antigos e talvez hoje eu tenha até maturidade um pouco melhor para conseguir olhar toda essa história e trazer outras coisas para vocês. Se é algo que vocês querem que eu dê continuidade no próximo episódio, entender o que aconteceu depois disso mais para frente, eu posso compartilhar com vocês, que também tem bastante coisa pela frente. Espero que isso tenha inspirado vocês de alguma forma. Espero te encontrar dia 13 de setembro aqui comigo. E aproveita esse cupom maravilhoso que a Hope Vila Nova patrocinou a gente. Me sinto muito especial. Obrigada, Hope, pela sua confiança. Espero que vocês, meus ouvintes aqui do Café com Joia, sejam muito bem cuidados, tá bom? Um beijo pra vocês e a gente se encontra semana que vem.